Jesus nos orienta: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E o próprio Deus alerta o sacerdote: porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6. E é neste sentido que eu sigo com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. E para você que acessa o canal pela primeira vez, sou Inácio da Silva. E nesse vídeo falarei sobre o capítulo 12 do livro de Jó. Jó acusa Deus de punir os inocentes. Eu quero antes falar ainda sobre algo importante de entender e de ficar ciente. O livro de Jó é formado por capítulos. E os capítulos não são individuais. Eles são uma sequência de um diálogo entre Jó, amigos e Deus. Portanto, nós não podemos buscar interpretar um único capítulo. É necessário uma sequência, seguir capítulo por capítulo, para nós entendermos de fato qual o diálogo ou que cada um desses personagens fala, para no final nós termos a nossa opinião clara sobre a verdadeira mensagem que o livro de Jó nos traz, que não é de Jó ser paciente. A verdadeira mensagem é que Jó é arrogante a ponto de se julgar igual a Deus ou superior a Deus em inteligência e não aceitar a orientação de Deus através do sonho. No capítulo 12 é onde Jó está respondendo ao seu amigo Sofar, em que ele defende Deus e Jó acusa Deus de punir os inocentes e dar proteção aos maus. Preste atenção, no capítulo 12, versículo 4 ao 6. Fica muito claro a opinião de Jó neste sentido, acusando que Deus pune os inocentes, porque Jó se julga super inocente, livre de qualquer possibilidade de ter cometido um engano, de ter cometido um equívoco, de ter cometido um erro. E ele diz que Deus está lhe punindo. Vamos entender uma coisa. Quando Jó estava tudo bem com ele tinha sua família, sua riqueza. Ele falava que tinha tudo isso porque Deus lhe protegia. Quando ele perdeu tudo isso e ele foi alertado em sonho, ele podia ter evitado que isso acontecesse. Mas ele não aceitou a orientação, o alerta de Deus no sonho. Ele classificou o sonho simplesmente como tortura. Vamos entender nesse sentido. Como é que Jó ia aceitar falar para os outros que o demônio estava se apoderando dele? Então as pessoas lhe diriam que onde estava a proteção de Deus? Que ele dizia que sua fortuna foi Deus que lhe deu. Quando ele perdeu tudo, a maneira que ele achou de se defender, não acusando ele próprio dos seus próprios erros, de seu próprio equívoco, ele então acusou Deus e o demônio junto, de estar unido contra ele que se julgava inocente. Vamos acompanhar o texto bíblico do capítulo 12, versículo 4 ao 6, para nós entendermos nas palavras do próprio Jó como ele acusa que Deus pune os inocentes. Os amigos escarnecem daquele que invoca a Deus para que ele lhe responda, e zombam do justo e do inocente. Vergonha para a infelicidade é o modo de pensar do infeliz. Só há desprezo para aquele cujo pé fraqueja. As tendas dos bandidos gozam de paz. Segurança para aqueles que provocam Deus, que não tem outro Deus senão o próprio braço. Essa afirmação é pesada, é muito grave. Jó afirma que Deus dá proteção aos maus. Os maus gozam de paz em suas tendas. E nós veremos a seguir
no capítulo 12, no versículo 7 ao 10, em que Jó afirma: todos sabem disso, é só perguntar. Qualquer ser vivo sabe nesse sentido, que os maus têm paz enquanto o inocente é punido por Deus. Pergunta, pois, aos animais, e eles te ensinarão; às aves do céu, e elas te instruirão. Fala aos répteis da terra, e eles te responderão; e aos peixes do mar, e eles te darão lições. Entre todos esses seres, quem não sabe que a mão de Deus fez tudo isso? Ele que tem em mãos a alma de tudo o que vive, e o sopro de vida de todo ser humano. Aqui nós vemos que no diálogo com os amigos, Jó continua a insistir que todo ser vivo sabe que tudo o que acontece, de bem e de mal, é pela vontade de Deus. É o que Deus decreta, Deus diz e acontece. Se acontece algo mal para uma pessoa, é Deus que quis, é Deus que desejou. Ninguém é culpado de seus atos. Nós temos livre arbítrio, isso nós devemos entender. A orientação de Deus, o alerta de Deus vem através do sonho, algo que Jó não aceita. Então é muito mais fácil ele acusar Deus de fazer o que quer, porque realmente Deus não surge na frente de cada um para conversar, dialogar e, vamos dizer assim, quando a pessoa não quer fazer direito, não quer fazer certo, Deus vir na sua frente dizer o que é para cada um fazer. Isso não seria também justo. O justo é, Deus orienta através do sonho. Quem deseja escutar, escuta. Como diz a Bíblia, para o bom entendedor, meia palavra basta. E quem deseja o conhecimento, ele vem até a porta. Esse é o que Deus nos orienta. E em sonho, todos nós sabemos, todo cristão sabe. Na Bíblia, todos os profetas foram orientados através de sonho ou visões. Por quê? Jó teria que ser diferente? Simplesmente por sua arrogância, por ele se sentir superior? Quando ele estava numa boa, com tudo organizado, sua vida tranquila, com filhos e riqueza, Deus era seu protetor. Quando ele perdeu tudo, então Deus uniu-se ao diabo para poder lhe derrotar. Isso é um grande equívoco, um exemplo que nós não devemos seguir. Preste atenção na afirmação de Jó, no final do capítulo 12, no versículo 23 ao 25, que é o final do capítulo 12, a afirmação de Jó. Como é grave aquilo que Jó fala nesse diálogo. Nós devemos entender que aqui são amigos que estão dialogando, conversando. São três amigos tentando convencer Jó de seu equívoco. E Jó tentando convencer eles de que é Deus e o demônio unido contra ele. Torna grandes as nações e as destrói. Multiplica os povos, depois os suprime. Tira a razão dos chefes da terra e os deixa perdidos num deserto sem pista. Andam às apalpadelas, nas trevas, sem luz. Tropeça como um embriagado. Isso é o que Jó está dizendo para seus amigos. Deus faz aquilo que ele deseja e tem prazer em ver depois a destruição. Ele torna grandes as nações e depois destrói. Ele cria povos e depois suprime. Depois ele causa o caos entre esse povo. Ele tira o poder das pessoas inteligentes, porque Jó se julga inteligente. E nesse momento ele está sem poder. E é justamente ele acusando algo gravíssimo. Acusar Deus de fazer uma aliança, uma aposta com o demônio para a desgraça de uma pessoa inocente. Lógico que Jó não é inocente. A arrogância de Jó em se sentir superior, não aceitando o sonho como orientação,
já é gravíssimo, porque Deus é através do sonho que ele se manifesta. Ele nos orienta e nos alerta. E quem não acreditar, não aceitar a orientação de Deus, não pode dizer de hipótese nenhuma que Deus não lhe ouviu e não lhe respondeu.